Conexão Sintsama no ar, o podcast que traz informação relevante para os trabalhadores do saneamento do Rio de Janeiro. Estamos mais uma vez para mais um episódio do Conexão Sintsama, dessa vez com a doutora Mariana, vindo diretamente de Pernambuco, né, Mariana? Apesar de atuar em todo o Brasil, está prestigiando a gente aqui no Rio de Janeiro para trazer um pouco de conhecimento, um pouco das ações que ela vem tendo sucesso na área previdenciária. Mariana, se apresenta aí para os trabalhadores e trabalhadoras do ramo de saneamento e meio ambiente daqui do estado do Rio de Janeiro. Pode deixar, primeiramente, né, agradecendo aqui ao convite e agradecendo ao convite pelo sindicato. É uma honra estar aqui no Rio de Janeiro. Para quem ainda não me conhece, ele já me apresentou brevemente, me chamo Mariana Lemos, advogada especialista em direito previdenciário. Então, eu estou aqui para conversar com você, aposentado, aposentada e as pensionistas também. Trabalho ao longo do Brasil, né, em mais de 20 estados da federação. Sou pernambucana, como ele disse, porém, tenho atuação nacional e sempre ligada ao setor, que é o setor de vocês, de água, esgoto, saneamento. Trabalho também com Correios Nacional, Metrô Nacional, eletricidade, enfim, vários setores. Mas sempre voltada a um assunto que é muito importante. Então, você que começou a assistir esse vídeo, não deixe de assistir. E se você conhece algum aposentado e aposentada, compartilha o link para ele não perder as informações de hoje, que eu tenho certeza que é de muita relevância, né? Quem é que não quer aumentar sua aposentadoria? Com certeza, Mariana. Na verdade, eu cheguei até ela devido ao sucesso que ela estava tendo nacionalmente aí. Estava sendo muito comentada nas federações, nos sindicatos, as pessoas muito felizes de terem suas aposentadorias valor aumentado, pega até retroativo, num momento tão difícil da vida, né? O plano de saúde aumenta, o custo de vida aumenta, medicações, e você vê lá a tua situação financeira diminuir. Então, quando você tem uma esperança de ter sua aposentadoria aumentada com retroativo, os trabalhadores realmente ficam esperançosos e por isso que nós do Sintsama estamos fazendo a parceria com a doutora Mariana, que não é a doutora Mariana, é um escritório enorme que tem por detrás dela, mais de 70 advogados trabalhando aí. Então, Mariana, para ser mais específico, quais são as ações que você vem trabalhando, as ações que têm tido sucesso, mais ou menos para os aposentados e aposentadas, e pensionistas também, saberem se elas terão direito, se podem vir aqui no sindicato procurar vocês? Perfeito, uma excelente pergunta. Bem, antes de tudo, antes de começar efetivamente a falar das ações, eu gostaria até de pontuar o sindicato de vocês, que vocês estão fazendo um trabalho incrível com os aposentados. A gente sabe, principalmente você, aposentado e aposentada, durante a ativa, né, a gente tem milhões de processos. Mas quando chega nesse momento delicado, que não deixa de ser delicado, como você falou, devido à quantidade de aumentos aí de plano de saúde, milhões de coisas, é tudo aumentando e a aposentadoria praticamente estagnada, só com os aumentos anuais. Então, são poucas as ações que a gente tem para os aposentados, e o Sintsama está fazendo um trabalho incrível, em parceria com o escritório, e é justamente esse trabalho que a gente quer apresentar hoje. É um trabalho que vai aumentar a sua aposentadoria. E não é aumentar com base no que eu estou falando, é com base dos entendimentos pátrios do STJ, que é o nosso Superior Tribunal de Justiça, e do nosso STF. Então, todas as ações que eu vou falar aqui é matéria de direito. É algo que você, aposentado e pensionista, tem direito. Então, não deixe de buscar o seu direito. E a melhor maneira de buscar o seu direito é estar acompanhando pelo sindicato, que é o que te representa. Então, vamos lá, né? Para a primeira ação, como você bem falou, a gente tem um leque grande. A primeira ação que vamos conversar aqui hoje é uma ação que já começamos a divulgar, mas eu acredito que depois desse podcast vai bombar. Vai bombar. É a ação da revisional, que a gente fala que é revisional com base no auxílio alimentação. Vou explicar em termos para vocês. E essa já está bombando, já tem bastante ligações aqui, já passamos algumas para lá, já começamos o mutirão, né? Verdade. E aí, essa ação, eu sempre começo por ela, por quê? Primeiro ponto, são 2 pontos, na verdade. Todos vocês, enquanto trabalharam ou trabalham, vocês recebem o auxílio alimentação. Não muda a forma. Teve época que era ticketzinho,
Teve época que já foi pecúnia, que é dinheiro. Geralmente, atualmente, é cartão magnético. Qual é o cartão de vocês? É o Sodexo. O Sodexo, pronto. O Sodexo é o que pega uma boa parte de saneamento, correios, enfim. Não importa. Então, essa tese, a gente fala, né, que ela veio com uma brecha da reforma trabalhista. E a reforma trabalhista foi péssima, porque a reforma trabalhista, ela disse que o auxílio alimentação tem natureza indenizatória. Isso abriu uma brecha para a gente jogar um entendimento que antes era salarial. Ou seja, preste atenção, aposentado e aposentada. O intuito desse processo é incorporar no seu salário de aposentadoria o Vale Alimentação. É isso mesmo que você ouviu. De 1994 até 2017, o entendimento do nosso Superior Tribunal de Justiça, que são 2 turmas, a gente tem 2 relatorias e 2 turmas, eles entendem que o Vale Alimentação tem natureza salarial. Dessa forma, tema 2.4 da TNU. O ticket, o vale, o auxílio alimentação tem natureza salarial, estando ou não o trabalhador inscrito no PAT. Então, como é que a gente faz para analisar a viabilidade? Primeiro, a gente sabe que todos os nossos aposentados receberam vale, certo? Com certeza. Independente da forma. Por isso que eu estou falando auxílio alimentação de maneira geral, porque não depende, assim, Mariana, eu recebi, teve uma época de papelzinho, conta. Pecúnia, dinheiro, conta. Cartão magnético, conta. Não importa a forma. De 1994 até novembro de 2017, e por que novembro de 2017? A data da reforma trabalhista. O ticket, ele tem natureza salarial. Imagina você somar no seu salário de aposentado mais de 23 anos o valor do auxílio alimentação. Nossa, vai subir bastante a média, né? Exatamente, mas de um tempo pré-definido. Não sai de 94 até 2017. Então, esse processo é cabível para todos os aposentados. Agora, eu vou te falar os únicos 2 requisitos que a gente tem que seguir. Importante. O primeiro de todos, aliás, 3 requisitos. O primeiro de todos é que todo mundo recebe o vale, então, a priori, todo mundo cabe. Porém, a gente tem aqui a questão da decadência. O que é a decadência? Foi pré-estabelecido, né, jurisprudencialmente, entendimento de lei, que o aposentado e aposentada e pensionista só pode revisar sua aposentadoria no limite máximo de 10 anos. Ou seja, a gente está em outubro de 2025. Quem foi outubro de 2015 já está perdendo o direito de dar entrada, porque são 10 anos. Ou seja, estamos indo para novembro. Quem se aposentou em novembro de 2015 já está no último mês para dar entrada. Por isso que a gente diz aqui, reforça, que o aposentado que está assistindo tem que correr para dar entrada. Porque é a data que saiu pelo INSS, tá? Não é a data. Doutora, eu me aposentei, mas continuei trabalhando. Não é a data que você saiu do cargo, é a data que você se aposentou pelo INSS. Então, essa regra, Luke, ela não tem como. Tem os 10 anos, é ali o limite máximo para essa revisão do ticket, tá? A gente tem outras que eu vou abordar depois. É justamente sobre isso que eu ia falar, que nos bastidores aqui eu fui conversando com a doutora e eu tive algumas notícias excelentes para os trabalhadores aposentados, principalmente os aposentados e pensionistas, que tem ações que podem ser utilizadas para quem tem mais de 10 anos, não essas de revisão do ticket ou revisão da aposentadoria por conta da insalubridade e periculosidade, mas eu acho que tem algumas coisas relacionadas à isenção, né, de imposto de renda. Exato. E aquele desconto, eu tenho muita ligação, aquele desconto do INSS, fraude do INSS, exato, né? também, empréstimo também já está saindo fantástico, várias pessoas com empréstimo fraudulentos. Como é que está? Fica limitado também a prescrição? Não, essa ação do Vale Alimentação, ela é realmente específica para quem está aposentado há menos de 10 anos, ou seja, me aposentei ontem, eu tenho direito? Tem. Você está aposentado há menos de 10 anos. Então, não, tem que ser 10 anos. Vou me aposentar ainda essa semana. Enquanto o entendimento existir, é válido você dar entrada com a ação. Ela só surge, o direito do Vale, eu já vou responder sua pergunta, que foi incrível, inclusive. Essa ação do Vale, ela só existe depois da aposentadoria, né? Depois que você se aposenta, tem sua carta. Então, para quem está na ativa e não se aposentou, infelizmente, só quando se aposentar. E aí eu vou falar,
última regra para poder entrar nesse assunto, que é muito importante. As ações para os aposentados há mais de 10 anos. Essa do Vale, bem como todas as outras ações revisionais, também tem a questão do teto, que a gente não pode deixar de falar. O teto do INSS hoje está entre 8.147, que é um valor que a gente sabe que nossos aposentados não recebem. Vai ter alguns que se aproximam do teto, mas a maioria não recebe. É muito difícil. A gente já tem aqui um quantitativo muito grande de ações ajuizadas com o sindicato, né? E a gente percebeu já que assim, de 50 pessoas que mandam a documentação, apenas 2 estão perto do teto. Então, assim, é válido você buscar, não deixe de buscar. Doutora, eu estou com dúvida da data da minha aposentadoria. Procure o sindicato. A gente, depois aqui no final, a gente vai falar das datas de plantão, mas é importante. Então, essa do Vale Alimentação, você estando aposentado há menos de 10 anos e não estando no teto, é 100% viável e é matéria de direito, que não vai te prejudicar, não vai diminuir sua aposentadoria, porque isso é uma matéria de jurisprudência, nem a audiência tem. Agora, para a gente deixar os nossos amigos aposentados há mais de 10 anos ainda tranquilos, porque eles não, infelizmente, vocês que estão aposentados há mais de 10 anos, vocês já não têm direito mais às revisionais, tá? Mas vocês têm um leque aí de ação que é grande. Eu vou falar aqui de 2, 3 ações, só para a gente deixar o nosso amigo aposentado e aposentado há mais de 10 anos, para ele não desistir, que ainda tem uma luz no fim do túnel, que a gente pode estar pleiteando outras coisas. Vou começar com esse ponto que você falou, que é essa questão absurda da fraude do INSS, né? A gente teve aí milhões de aposentados e aposentadas lesados. O que é que acontecia? O próprio serviço público, que faz a questão do INSS, o servidor público que faz o histórico de crédito do aposentado, que é o provento de aposentadoria, estava colocando no contra-cheque dele desconto de associações, planos de saúde, que nem existem. Inclusive, pessoas do Rio de Janeiro que pagavam um sindicato que nem existe lá em Belém, quando seu estado é o Rio. Então, essa questão dos descontos indevidos, aí a gente vai ter que analisar. Por isso que a gente sempre fala que todos esses casos que a gente vai analisar aqui é individualmente. Cada cliente ele vai ter a sua concepção, o modo que foi calculada a sua aposentadoria, sabe? O tipo de aposentadoria. Então, não necessariamente o que vai ser para um, vai ser para outro. Então, por isso que a gente está fazendo toda a análise de documentos aqui, individualmente. E aí, isso que é o interessante. Essa questão mesmo, que a gente está abordando, da fraude do INSS, a gente pode analisar a viabilidade de um dano moral. O que acontece? Isso é um crime, gente. Colocaram para milhões de aposentados, sem eles saberem, sem terem a assinatura, esse desconto. Por anos, eu tenho um cliente que teve esse desconto por 5 anos, desde 2019, 2018, que estava tendo esse desconto e não sabia. Por quê? Não é um valor grande para você notar, é um valor de 60, 70, e a gente acaba que na correria do dia a dia os aposentados não olham. Mas assim, quando você coloca isso no valor de 5 anos, se torna sim um valor substancial. Imagina estar retirando ali todo mês R$70, já é alguma coisa. E a gente consegue pedir os juros, correção monetária, né? A parte boa, você já adiantou a parte boa. A parte boa é justamente essa. A gente consegue pedir não somente os juros com correção monetária, bem como dano moral. Por que dano moral? Foi colocado ali sem nenhuma assinatura, sem nenhum pedido prévio. Então isso é um crime, a gente pede um dano moral. Agora, obviamente, não é um dano moral grande. Por quê? Primeiro que o dano moral, ele é arbitrado pelo juiz, ou seja, ele vai de 3 a 10 mil, mas já não deixa de ser um valor interessante, né? Imagina, você vai conseguir os valores que você pagou em dobro, não é só conseguir o valor, é em dobro. Por quê? É uma repetição de indébito. Mais juros e correção, mais o dano moral. Aí o valor fica substancial. Aí fica interessante. Verdade. Né? Então, assim, para os aposentados há mais de 10 anos, a gente já começa com esse processo. E tem outra questão, que é banco. Você sabe muito bem essa questão, né? Muitas fraudes aqui no Rio de Janeiro, muitas fraudes acontecendo aqui de empréstimos indevidos. Os aposentados estão sofrendo com isso. Pronto, e é exatamente isso que a gente vai trabalhar também
para os aposentados há mais de 10 anos. A gente tem um rol que eu não vou aqui me estender muito, porque, novamente, é aquilo. Cada caso é um caso. É até redundante. Doutora, desculpa interromper, teve algumas pessoas aposentadas, pensionistas também, que me procuraram, falando que já tiveram doenças, câncer, e, enfim, tem redução da visão e outros tipos de doença que está enquadrada na legislação. Eles perguntaram se eles teriam que continuar pagando imposto, alguma coisa nesse sentido. Eu não soube responder completamente, com precisão. Eu queria que você desse uma explicação aí. E também se enquadra nessa questão dos 10 anos, ou se pode ser para todo mundo também. Exatamente. Essa é uma questão muito boa e que muita gente acaba não sabendo. Por quê? Quem tem ou teve alguma doença, como você falou, você citou algumas aqui, e eu vou citá-las novamente, e está aposentado, não importa o tempo aqui, ou seja, pode estar aposentado há mais de 10 anos, tem direito à isenção e restituição de imposto de renda. Gente, é isso mesmo. Ou seja, vamos dar exemplos práticos aqui para facilitar para quem está assistindo em casa. Exemplo, você conhece alguém que teve câncer. Câncer é conhecido como neoplasia maligna, né, nos termos jurídicos. Ah, tive câncer, estou aposentado, mas me curei. Eu tenho direito à isenção? Tem. E muita gente não sabe disso. Nossa. Acha que precisa estar com a doença para ter direito à isenção. Não. Porque o câncer, por mais que você tenha curado o câncer, dá sequelas. Exato. E são sequelas para o resto da vida. Então, o nosso entendimento é que algumas doenças, como câncer, Parkinson, obviamente a gente vai ter que analisar. O médico, a gente vira um pouco médico, na verdade. O advogado vira um pouco médico. Eu vou parar para analisar laudo a laudo. Vou ter que olhar o CID, todo o laudo, para entender o que essa pessoa teve. Então, câncer, cegueira de um olho, já dá direito à isenção de imposto de renda. Muita gente não sabe. Na verdade, não é só cegueira total. 70% de visão comprometida já é considerado cegueira. Entendi. É um rol, gente. Ou seja, o rol é uma lista gigante de doenças que te dá direito à isenção de imposto de renda. Eu já vou antecipar aqui algumas, vou me perguntar, acredito, vou te perguntar também. Exemplo, diabetes. Diabetes dá direito à isenção de imposto de renda? Hipertensão? Olha, por si só não. Tem que ver se teve algum reflexo. Entendi. Por si só, diabetes e hipertensão não dá. Por isso que tem que ser feita análise caso a caso, né? Caso a caso. E como é que a gente faz essa análise caso a caso? Olhando os laudos. Exatamente. Não tem como fugir. É pegar o laudo, enviar para a gente do sindicato, e a gente vai analisar o CID, a numeração. Então, quem se encontra nisso, conhece algum amigo que já passou por isso, repassa a informação. Você é aposentado, não tem tempo aqui, e teve alguma doença ou tem alguma doença, você faz jus à isenção. E não somente a ficar isento. Ah, Mariana, eu tenho um câncer, estou na luta dele. Eu sempre falo que esse é um processo que eu não quero ajuizar, mas se tiver que ajuizar, eu tenho. A gente ajuiza. Eu quero que todos vocês estejam bem, né? Exato. Mas é uma lei, a gente tem que fazer ser cumprida. Então, tem casos de uma pessoa que teve câncer há 6 anos atrás e ainda está pagando imposto. A gente vai conseguir deixar ela isenta e ainda vai conseguir o retroativo dos últimos 5 anos, que é o que a gente pode pegar na justiça. E que dá valores altos, geralmente bate o teto do juizado, que é 91 mil. Nossa, legal. Porque a gente, uma coisa que o aposentado faz é pagar imposto. Paga bastante. Paga bastante. Se você então, vir assim, de volta, nossa, é um... Então, não é só isenção, é os dois lados. Da mesma forma que as revisionais, como você bem falou, não é só o aumento da aposentadoria. E eu já vou dar um spoiler aqui, para quem vai vir aqui no sindicato, vai entrar em contato, do que vai deixar depois as informações no sindicato, da assessoria jurídica, que está 100% à sua disposição. Ah, tô com dúvida? É melhor mandar o documento, porque bateu os 10 anos ou não verificou, quem está perdendo é você, os seus direitos. Com certeza. Então, estaremos analisando todas as questões revisionais, como a do auxílio alimentação, que essa daí é a que a gente tem que ir com urgência, porque a gente tem um tempo limite, mas essas ações bancárias, a gente vai analisar essa questão de superendividamento. Tem gente que eu conheço que tem uns 9 empréstimos.
e está já lá, digamos que comprometendo 50% da renda. Não pode, isso é inconstitucional. A gente consegue reduzir isso. Então, a gente consegue analisar todos os casos individualmente com o sindicato. Interessante. Então, já vou aproveitar aqui para lembrar a todos os trabalhadores e trabalhadoras, aposentados, pensionistas, os dias de atendimento. Terça-feira e quinta aqui em Cascadura, na Rua Padre Telêmaco, número 47. Quarta-feira em Campo Grande, na subsede de Campo Grande, vamos botar o endereço no final do vídeo embaixo. E Belfor Roxo, quinta-feira também. Então, nós atendemos em todas as nossas sedes. E, fora isso, você pode ligar, tirar dúvidas. O atendimento não é por agendamento, é por ordem de chegada, então você pode vir. Então, para fazer um resumo, todos vocês que se aposentaram até 10 anos, vocês vão ter um leque enorme de ações que poderão ser ingressadas. Ela deu exemplo do ticket, mas tem outras diversas ações. Acho que chega a 10, 12 ações aí, tranquilamente, dependendo de cada caso. Então, você tem menos de 10 anos de aposentado, você vai ter todas essas revisões que não vai só aumentar a tua aposentadoria, como vão trabalhar para pegar o retroativo. E quem tem mais de 10 anos, também tem outros tipos de ações, que ela falou aqui, que é a isenção de imposto de renda, ações dos empréstimos fraudulentos, a questão do desconto indevido do INSS, enfim, é analisar caso a caso. É importante que vocês venham com a documentação. Se tiverem acesso ao meu INSS, é bom trazer, que a gente abaixa aqui na hora a carta de aposentadoria, o CNIS, enfim, todo o histórico, que é a documentação que vai precisar para ela poder fazer análise, encaminhar para a perícia e tudo mais. Agora, essa questão que o pessoal é sócio, está na nossa base, eles têm que ter algum benefício. Não tem jeito, até porque o sindicato tem que oferecer. Essa questão dos cálculos, dessa análise, tem algum tipo de cobrança prévia, alguma coisa ou não? Como é que é? Boa pergunta. Já está aqui antecipando, acho que a principal pergunta depois dos processos, que é falar em relação a como vai ser feito em relação a valores, né? A gente não cobra nada. Somos parceiros de sindicato. Quando eu falo não cobra nada, a gente não cobra absolutamente nada mesmo a título de despesas iniciais, que são elas, perícias, inclusive a gente cobra as sucumbências, tá? Para o pessoal ficar tranquilo e tranquila em casa, a sucumbência também, o meu escritório, a gente assume a sucumbência. Então, você vai ajuizar uma ação e só vai pagar no êxito do processo. Ou seja, você só vai pagar um percentual do seu retroativo. Então, eu tenho que ganhar, porque depois do primeiro interessado, eu já sou a segunda interessada, porque eu só ganho se você ganhar. E até lá, eu vou assumir com todas as custas. Ou seja, essa análise de graça, no sentido de que eu só vou ganhar no êxito, né? Não vai ter que pagar nada. Essa parte de perícia, eu tenho já os meus contadores, você também não vai precisar pagar nada. Então, tudo aqui da consultoria não paga absolutamente nada. E eu só ganho no êxito. Essa foi uma parceria firmada com o Sintsama. E aí, estamos fazendo isso de uma forma para que todo mundo tenha acesso aos seus direitos à justiça, né? Então, a gente assume tudo. Inclusive, é muito raro você ver parcerias que tenha também o escritório assumindo a sucumbência. O meu escritório também assume a sucumbência, ou seja, você vai dar entrada sabendo que você não paga nada. Pelo contrário, você só tem a chance de ganhar. E a pessoa aqui que está mais interessada que você ganhe, além de você, obviamente, sou eu, porque eu só ganho no êxito. E é justamente as reclamações que eu tinha de escritórios diversos, não com parceria com o sindicato, mas escritórios que atuam na área previdenciária chegavam aqui justamente falando isso. O advogado perdeu, tive que pagar a sucumbência, eu não tenho dinheiro e tudo mais. Além de você ser um escritório especializado nisso, que só trabalha com isso, então tem a questão técnica muito apurada e é uma questão técnica muito elevada. Também você, se por aventura acontecer uma mudança de jurisprudência e tudo, e a pessoa vier a perder, não vai ter sucumbência, que o escritório ele arca com a sucumbência. E também eu vi alguns escritórios aqui pelo Rio de Janeiro
que a pessoa se aposenta e cobra as 6 primeiras, 3 Cobram 12 primeiras, geralmente, passando 12 pra frente, primeiras, né? é uma coisa assim. Do aumento. É um absurdo. Aprende até o cartão, é um absurdo. Também Não, a gente também não cobra isso. A gente só cobra realmente um percentual do retroativo, que é o valor que a gente cobra realmente definido pela OAB. Então ainda tá certinho ali o valor, porque tem advogado que faz coisas assim, absurdas, né? Que não posso nem falar que é advogado, porque é tudo menos isso, é uma falcatrua. Tem muitos aposentados aqui que pagaram, além do retroativo, um percentual das suas aposentadorias para frente. Isso não vai acontecer comigo. Então, foi um pedido, uma parceria que a gente fez, até para ter um diferencial para a gente que está oferecendo esse serviço de qualidade, altamente qualificado, a nível nacional e também num custo menor do que os outros que, além de ser menos qualificado, ainda você paga mais. Então, gente, venha para o sindicato, traga teus documentos. Se você é aposentado de qualquer tempo, 10 anos você vai ter um tipo de ação, acima de 10 anos outros tipos de ações. Pensionista também, faleceu, viúva ou viúvos, que você ganha pensão, tragam também, que às vezes tem um desconto devido, tem empréstimo, ou até menos de 10 anos aposentou, você vai ter direito à revisão da pensão, tá? Através das ações aqui. Então, Mariana, eu acho que a gente teria assunto para falar 2 dias aqui. Podcast. No próximo podcast eu falo de mais 20 ações. Mas é isso que eu ia falar. Eu já estou te convidando para uma próxima edição para falar de outras ações, que eu tenho certeza que esse episódio vai ser um sucesso total. Eu agradeço muito você vir lá de Pernambuco para o Rio de Janeiro. Seja bem-vindo ao Rio de Janeiro, que você já conhece, já atua aqui. Terra maravilhosa, adoro vir para cá, é sempre uma felicidade. E atua em outras áreas aqui, Correios e tudo aqui no Rio de Janeiro, já tem uma atuação consolidada no estado do Rio. Então, o Sindicama está à disposição. A gente agradece muito essa assistência técnica que você está dando para a gente, é um benefício novo que os nossos associados estão conquistando aqui. E a gente vai ficar muito agradecido e vou te convidar para você vir aqui falar das outras ações aí, tá bom? Perfeito, eu agradeço e eu vou aproveitar o gancho que você fez uma convocação, eu vou fazer uma pequena convocação também, se você me permitir. Com certeza. Então, agradecendo novamente a toda a diretoria do Sindicama, é uma satisfação estar aqui e deixar aqui consignado mais uma vez uma coisa que é muito importante eu estar falando agora em todo o podcast. Não caiam em golpe, gente, não passem dinheiro. Vai ter muito aí, gente querendo, mandando mensagem no seu WhatsApp. Eu acho que isso virou uma regra. Todo podcast meu, pode alguém pegar uma foto minha e tá pedindo dinheiro. Eu nunca vou pedir dinheiro. Pelo contrário, eu vou ligar para você avisando que seu dinheiro está disponível na agência e no banco que o juiz disse. Então, não caiam em golpes. A convocação, novamente, para aposentados a menos de 10 anos, a gente tem as ações revisionais. Não deixe de entrar com as ações, por quê? Cada dia que passa é um dia a menos para essas revisionais. E você que está aposentado há mais de 10 anos, ou você que por acaso perdeu algum processo, digamos, doutora, eu dei entrada num processo de especialidade, por algum problema aí com o advogado eu perdi, me manda o processo administrativo, não custa nada, a gente dá uma chance de verificar o que a gente pode fazer para você. Então eu estou colocando aqui inteiramente ao sindicato à disposição do meu escritório, de todo o meu conhecimento para a gente estar aumentando a sua aposentadoria, deixando uma aposentadoria mais justa e também, né, tá conseguindo vitórias no retroativo. Todo mundo ganha um aposentado, o sindicato, né, porque está atuante nisso, e a advogada também ganha. Doutora, eu ia encerrar, mas vou pegar mais um minutinho aqui. Então, assim, que você me deu a notícia excelente agora. Então, as pessoas que a gente tem muita reclamação de advogados que entraram e perderam. As pessoas que perderam processo administrativo ou judiciais podem trazer para ver se dá para fazer alguma coisa, de repente uma revisional, alguma coisa, né? Podem trazer também, então não está... Não está bloqueado, pelo contrário. A gente às vezes consegue uma brecha, mas isso tem que ser analisado caso a caso, né? Caso a caso. Trazendo um documento novo, exemplo, um PPP, vocês conhecem muito bem o PPP, um LTK, um laudo novo, que a gente consiga, com essa prova nova, ter outra sentença de mérito. Não é fácil, mas também não é impossível. Então, não vamos deixar as pessoas que perderam sem esperança. Pelo contrário, ainda tem aquela esperança e é justamente isso que eu estarei fazendo. É esse o meu trabalho, estar buscando todas as brechas que eu posso no direito para estar aí melhorando a aposentadoria.
Então manda pra gente. E não custa nada, literalmente, custa nada, né? Porque exatamente. não vai pagar nada para dar entrada, aí também, se perder, também não paga nada, então não custa nada, literalmente. Mariana, doutora Mariana, agradeço muito a sua presença, tá? A casa Sint-Sama está aberta para você voltar quando você quiser. E vamos fazer outros episódios com outros temas que a gente achou muito interessante. Tenho certeza que nossos aposentados estavam precisando de uma assessoria dessa qualificada, de qualidade e personalizada para poder ter um acalento no momento que ele mais precisa, que é na sua aposentadoria, o custo é maior, enfim. Então, agradeço muito, tá bom? Eu que agradeço. E convoco mais uma vez todos vocês a tirarem suas dúvidas. Estamos aqui para isso. Aguardo vocês. Um abraço e um beijo. Bom dia, rapaziada. Estamos aqui no podcast Conexão Sint-Sama. Se inscreva no canal, dê um joinha. Saneamento é vida.